meu xará, e vou explicar daqui a pouco a importância de estar aqui hoje, o simbolismo disso, mas queria cumprimentar o Camilo, o Alisson, Simão de Farias, magnífico reitor empossado da Universidade Federal de Campina Grande, e em nome dele cumprimentar todos que fazem a gestão. Ele disse uma coisa que para mim é muito importante: ninguém faz nada sozinho. Eu sempre digo no MEC que nós somos um time, e vocês fazem parte desse time, cada um de vocês, em cada cantinho, colaborando com o seu respectiva função, faz essa grandiosa universidade. Então, Camilo, é muito orgulho a sua história, aonde você chegou. Eu estava conversando com ele no carro, sabia que ele passou 5 anos no Japão, sabe falar japonês. Acho que poucas pessoas no Brasil que sabem falar japonês. Então, doutor, mais do que preparado. Então, eu queria aqui te desejar sucesso, que Deus lhe abençoe, não tenho dúvida da sua competência, do seu trabalho que já está realizando. Então, eu queria pedir uma salva de palmas forte para o professor. Falo isso porque, para mim, nós estamos corrigindo uma injustiça aqui. Eu quero aqui pedir para que ele se levante, a gente dá uma salva de palmas, o vice-mário, que foi eleito reitor, se levante aí. Foi eleito reitor. Infelizmente, o Camilo era o vice, e infelizmente não respeitaram a vontade da maioria da comunidade universitária. Então aqui hoje nós estamos corrigindo a injustiça. Eu estou fazendo questão de vir nessas universidades para dar posse, mostrar a importância que é a democracia, o respeito, até porque eu sou filho de um homem que foi torturado na época da ditadura, desapareceu por 45 dias, foi preso, porque naquela época se lutava pela liberdade, pelo direito de escolha livre do povo. Então, para mim, isso é muito. Eu tenho isso como um princípio de vida, como tem o presidente Lula. Tanto, Camilo, está aqui hoje, para mim é muito simbólico, e eu vim aqui mostrar a importância que esse governo dá. Reitor eleito é reitor nomeado e forçado no governo do presidente Lula. Nós temos uma missão de estar no Congresso Nacional, na Câmara, um projeto de lei para acabar com essa lista tríplice e garantir, como já é nas instituições dos institutos federais, garantir que reitor nunca mais, o reitor eleito na universidade, não tome posse e não seja nomeado. Então vamos aprovar essa lei para evitar que isso possa acontecer no futuro. Eu queria cumprimentar aqui o meu colega, ele que tem feito um grande trabalho no Senado Federal e que tem um defensorado da Paraíba, de Campina Grande. Quero aqui registrar e agradecer, Veneziano, por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, por ser vendido, por ter o apoio que tem dado no Senado aos projetos de lei importantes que nós aprovamos para a educação nesse país. Cumprimentar meu querido prefeito Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, agradecer as parcerias. Hoje nós somos parceiros aqui no programa de alfabetização de crianças da idade certa, no programa de escola de tempo integral, em obra do PAC, uma escola de tempo integral aqui que foi selecionada pelo PAC, enfim, vários, e parabenizar pelo trabalho que o município tem feito na área da educação. Queria cumprimentar aqui a minha querida, magnífica reitora Terezinha Domiciano, e agradecer daqui a pouco, vamos estar lá em João Pessoa, e cumprimentar também aqui o nosso querido Marcos Vinícius, ele está ali, aquele jovem, está de cabelo branco, mas é jovem, ele foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, mineiro, foi presidente da DIFS, hoje é o secretário da CESU do Ministério e tem assim, uma larga experiência nas universidades de todo o Brasil. Cumprimentar o meu querido secretário de Educação do Estado da Paraíba, o Wilson Santiago Filho, ele está aqui em nome do governador João, e agradecer todas as parcerias. Amanhã vamos estar juntos lá em uma série de agendas importantes lá em João Pessoa. Cumprimentar o nosso Quioro. Nós acabamos de vir agora pela manhã, por isso que atrasamos, peço desculpas aqui pelo atraso,
Nós começamos uma atividade lá no Hospital Federal, aqui da Universidade de Campina Grande. Então eu queria cumprimentar o Quioro, um grande ex-ministro da Saúde, que tem feito um grande trabalho também aqui em Campina Grande. Já esteve aqui em Campina Grande, dando hora de serviço daquela obra. E hoje entregamos 10 novas UTIs modernas no hospital, novos leitos de pediatria também, inclusive com uma videoteca, brinquedoteca. Conversei com as crianças, vi o quanto é importante. Esse hospital é um hospital 100% SUS e um hospital de formação dos nossos profissionais da área da saúde. Queria cumprimentar aqui a nossa vice-reitora, Fernanda Leal, em nome dela, salve de palmas às mulheres. Queria também registrar aqui a presença do Silvano, representando aqui a nossa deputada estadual Cida Ramos, aqui presente. E queria cumprimentar, de forma muito especial, que para mim, a coisa mais importante é a família, cumprimentar a Fernanda Gomes de Andrade Farias, esposa do Camilo, e a Alice e a filha, que estão aqui prestigiando a posse do Camilo. Bom, eu disse que ia falar pouco, mas já disse o simbolismo de estar aqui hoje. Repito, começamos ali no Hospital Alcides Carneiro, nós estamos investindo 15 milhões e 300 mil reais em ampliação e reforma daquele hospital, que presta serviço a 184 municípios da região do estado da Paraíba. Então, é um hospital de excelência, que cumpre. O Homero está aqui, tivemos lá no superintendente do Hospital Homero, que eu quero cumprimentar também aqui presente, e dizer do esforço do presidente Lula, porque precisou o presidente sem diploma universitário para ter sido o presidente que mais investiu em universidade, Instituto Federal e educação na história desse país, que é a Eu disse na fala pela manhã, eu sou aqui vizinho do Ceará, do Cariri, sou cratense, ali Crajubá, porque eu caririense, nasci no Crato, morei, estudei em Juazeiro, moro em Barbalha, enfim, ali da região. E eu sei a influência que Campina Grande tem em muitos dos meus amigos, ex-colegas que vêm aqui estudar em Campina Grande. Então, a nossa relação é muito forte da região do Cariri, do Ceará, com a região de Campina Grande. E Campina Grande se destacou, se desenvolveu por se tornar uma cidade universitária. Ele cresceu a partir desse polo universitário, que hoje é uma referência para o Brasil. É uma universidade que tem o maior número de patentes, porque patentes é aquilo que representa a universidade, que é investir em pesquisa, inovação. Porque às vezes a gente fala de universidade, mas a universidade não é só a formação da graduação, é extensão, é pesquisa. 90% da pesquisa feita no nosso país são nas nossas instituições públicas. Portanto, aqui eu queria também pedir uma salva de palmas a todos os pesquisadores, pesquisadoras da nossa universidade. E essa compreensão, o presidente Lula é tão grande a compreensão do presidente Lula, que vocês sabem que o Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia estava contingenciado, ele descontingenciou. Na história, não tem um volume maior de investimento do fundo do que na história do país, do que nesse momento. Inclusive, a ministra Luciana, no jantar que tivemos recentemente, esse ano nós colocamos 200 milhões do fundo para editais para as universidades e institutos, e ano que vem vai ser 1 bilhão de reais de editais para as universidades, institutos de inovação, para estimular 10 anos sem reajuste das bolsas de mestrado e doutorado. Nós reajustamos. Vocês sabem do esforço da recomposição orçamentária. O governo passado foi o pior orçamento das histórias das universidades, foi no governo passado. Nós já subimos o orçamento desses 3 anos, aliás, o orçamento nós já encaminhamos o ano que vem no Congresso, em 41% o orçamento da universidade. Aqui mesmo na universidade, nesses 3 anos, nós tivemos um aumento de 37%. Foi um aumento, 37,7% do aumento discricionário da Universidade Federal de Campina Grande. Então, isso sei que ainda precisamos de muito mais investimento, mas é o esforço do presidente Lula de recomposição orçamentária, 6 anos sem reajuste salarial, 6 anos sem concurso público, autorizando novos professores, autorizando novos técnicos administrativos.
13 anos sem funções de cargos para as universidades, autorizando esse mais 2.900 cargos depois de 13 anos, 9.600 vagas para professores e técnicos, e já se encontra um PL no Congresso Nacional para a gente criar mais 8.600 vagas de cargos para professores e técnicos administrativos nas nossas universidades. Retomamos os investimentos, investimentos que eu tenho visitado muito. Meu compromisso é em todas as universidades. Eu tenho visitado muitas universidades que têm obras paradas há 10 anos, estão sendo retomadas. Aqui mesmo nós estamos retomando a obra, inclusive veneziano me cobrou muito, o reitor me cobrou muito, que esse complexo esportivo, com um investimento de 28 milhões de reais, que recentemente ele assinou um contrato, que vai dar oportunidade. Então nós precisamos garantir que nossos estudantes gostem da universidade, se sintam bem na universidade. A assistência estudantil é fundamental para manter os nossos alunos nas nossas universidades. Eu fiquei tão feliz, eu não peguei o nome dele, mas eu estava ali no hospital e quando eu estava saindo, jovem do Ceará. Quando eu era governador do Ceará, eu andava muito no interior, Camilo, e ouvia dos jovens dizer que tinham abandonado a faculdade porque moravam no interior, passou na universidade na capital e às vezes abandonaram porque não tinha dinheiro para comer. E eu disse, gente, nós não podemos interromper um sonho dos jovens desse país. E na época eu criei uma bolsa chamada Avance, paga meio salário mínimo para o aluno que mora em um lugar e passa na universidade, não interessa onde for, ele é estudante aqui na Universidade de Campina Grande, e ele recebe essa bolsa lá. Então, foi por isso que a gente tem que ampliar. Nós já ampliamos em 68% desses 3 anos a assistência estudantil na nossa universidade. Estamos construindo quase 300 restaurantes, institutos federais e universidades nesse país. Então, eu sei que a gente precisa de mais investimento. Nós estamos com um projeto de lei importante, acabamos de aprovar o Plano Nacional de Educação, que é um plano que prevê todos os investimentos, e aprovamos por unanimidade. Pela primeira vez aprovamos por unanimidade na Câmara. Imaginem a dinâmica daquela Câmara, as diferenças existentes daquela Câmara, a gente aprovar um Plano Nacional de Educação na comissão especial por unanimidade, vai agora para o Senado, que é que define as nossas metas para os próximos 10 anos. E eu sempre tenho dito que não adianta aprovar a lei, colocar nossas metas para creche, educação técnica, tempo integral, ensino superior, sem ter as condições efetivas de investimento. E aí, veneziano, a gente fez um trabalho espetacular para calcular o que seria necessário de investimento nos próximos 10 anos, para a gente poder alcançar as metas do PNE daqui a 10 anos. Então tem um projeto, um PLP que está andando juntamente com o Plano Nacional de Educação, que vai nos permitir mais investimentos para o ensino superior, mais investimento para a educação básica, Camilo, para dar sustentabilidade, para dar garantia de que os investimentos possam chegar com efetividade em cada universidade, em cada instituto federal, em cada escola nesse país. Queria cumprimentar aqui a Jo Oliveira, vereadora aqui de Campina Grande, e uma batalhadora. Cumprimentar também os servidores. Quando eu cheguei aqui, eu recebi uma comissão de servidores fazendo reivindicação justa. Eu acho que faz parte da democracia de receber os anseios, as reivindicações, a luta pela melhoria, para cuidar bem dos nossos servidores, de cuidar bem da nossa universidade. Mas queria encerrar dizendo que eu sei que no início, quando eu cheguei no Ministério, algumas pessoas das universidades olhavam para o Camilo muito para olhar para a educação básica. E eu digo que talvez na história do Ministério, nunca o Ministério olhou tanto para a educação básica. E o papel do Ministério é um papel sistêmico, ele veio do tamanho do MEC, olhar da creche à pós-graduação. E por que nós temos tido um olhar importante para a educação básica? Porque para chegar na universidade você precisa passar pela educação básica. E é um dado, gente, que nós brasileiros precisamos nos indignar com ele. Imaginar que quase 1/3 da população brasileira não concluiu a educação básica nesse país, gente. Imagine o prejuízo social e econômico do país, da dimensão do Brasil, de não garantir que os nossos jovens concluam a educação básica nesse país. E aí sim,
Quando ele termina a educação básica, ele vai fazer a opção dele, se ele vai para o mercado de trabalho, se ele vai para a universidade. Então, por isso que nós criamos um programa de alfabetização na idade certa, por isso que ele criou o programa do Pé de Meia. Vou dar um número para vocês: nós perdíamos 480 mil jovens por ano, estavam saindo do ensino médio, de escola pública no Brasil, gente. 500 mil de jovens. Então já conseguimos nesses 2 anos reduzir pela metade essa evasão escolar, fruto do programa de escola tempo integral, do Pé de Meia, das parcerias com os municípios, dos estados. Então é isso que nós queremos, olhar para a educação brasileira para não deixar ninguém para trás e dar oportunidades, porque acreditamos que só através da educação está aí a vida do Camilo, está aí a vida de muitos de vocês jovens que muitas vezes não tinham condições e precisou ouvir um presidente como Lula para criar a lei de cotas, para interiorizar a universidade, para dar inclusão, para dar oportunidade, para o filho do trabalhador, o filho da doméstica, o filho do eletricista, o pedreiro virar doutor ou virar profissional nesse país. Essa é a grande revolução que nós precisamos continuar fazendo e só vamos continuar fazendo quando tiver decisão política de investir nas nossas instituições. Tenho muito orgulho de fazer parte da Universidade Federal de Campina Grande, porque ela é um patrimônio do povo de Campina Grande, é um patrimônio da Paraíba e é um patrimônio do Brasil. É daqui que saem grandes nomes e grandes oportunidades de vida para irmãos e irmãs nossos. Portanto, eu quero aqui dizer que Campina Grande já tem o maior São João do mundo, não é isso? É verdade ou não é? O pessoal do Pernambuco fica querendo comparar. Eu via, quando eu era mais jovem, eu via muito aqui ao São João de Campina Grande, né? Paquerar, tentar encontrar aqui uma namorada, etc. Mas quero aqui encerrar, dizer que para mim é uma alegria que ele está aqui hoje. Para mim tem um símbolo muito forte dar essa posse oficial a você aqui hoje, em respeito à democracia, em respeito à vontade de estudantes, professores e todos os colaboradores, servidores da Universidade Federal de Campina Grande, e trazer aqui um grande abraço do maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Convidamos os membros da mesa à frente para uma foto oficial com o ministro de Educação, Camilo Santana. Senhoras e senhores, aqui à frente da mesa. Agradecendo a presença de todos, desejamos um excelente dia. Está encerrada esta solenidade. Vamos à foto oficial.